Quem é que na vida nunca recorreu a uma planta natural? Um chazinho, alguma coisa feita à base de planta medicinal. Eu aposto que você já recorreu a isso. E por isso que nós vamos conversar sobre as plantas medicinais. O ideário do povo é que elas só fazem bem, são maravilhosas e são de fato. Plantas medicinais servem para muitas coisas. E eu lhe convido agora a conhecer um outro lado das plantas medicinais. E você vai ficar muito feliz em saber de tudo isso que eu vou lhe ensinar agora. Vem comigo! Uma planta qualquer só é reconhecida como medicinal quando tem uma série de princípios ativos que têm algum tipo de ação biológica no corpo do ser humano. Daí, ela pode produzir diversos efeitos, como ações anti-inflamatórias, antifebris, pode diminuir diarreias, pode estimular intestinos com constipação, enfim, uma série de atividades que são atribuídas aos seus componentes químicos, uma vez que cada planta tem uma série de compostos químicos e eles são chamados fatores farmacêuticos daquela planta medicinal. Esses fatores são chamados a partir de agora de fitofármacos. No momento de hoje, nós vamos conversar sobre interações provocadas pelos fitoterápicos mais recomendados, alguns deles, porque são muitos. E comecemos com os agentes antidiarreicos e laxantes. São os agentes produtores de massa, como HH, psyllium e alguns tipos de alimentos e preparações constipantes. Por exemplo, HH é um extrato hidrófilo que provoca diminuição das vitaminas hidrossolúveis e eletrólitos, diminuição da absorção dessas vitaminas. É muito bom para uma série de coisas, mas observe, tem também seus efeitos colaterais. E o psyllium, famoso plantago psyllium, que é tão bom, tão proteico, não é tão nutritivo, pode provocar flatulências, que são os gases acumulados, alterações eletrolíticas, diminuição da absorção de riboflavina, uma importante vitamina do complexo B, e também pode prejudicar a absorção de cálcio e ferro no uso prolongado, além de elevar a glicemia. Como você está vendo, fitoterápicos também têm efeitos colaterais e é muito bom para que você não se prejudique e não prejudique outras pessoas para quem você vai indicar, que você conheça muito bem o perfil farmacológico em termos dos ingredientes, das substâncias, taninos, alcaloides, etc. e tal, que vão atuar no corpo e os seus efeitos colaterais. A boa nova é que esses efeitos colaterais nos preparados de plantas medicinais são muito menores do que naquelas drogas encontradas em farmácias. E, de fato, as plantas medicinais fazem muito bons efeitos. Todavia, um erro muito comum é que geralmente a pessoa aprende para que serve uma planta e nunca para que não serve, como usar, quando usar, com quem usar. Vejam vocês o caso do chá preto, da limonada, da banana prata, do caju, da cenoura, goiaba, maçã, pera, farinha de arroz, polvilho, araruta. Todos esses provocam reação fecal de distensão intestinal, né? Retenção fecal, portanto constipantes eles são, provocam distensão intestinal e vão contribuir para a má absorção de vários tipos de alimentos, destacando-se vitaminas e sais minerais. Portanto, é preciso aprender a usá-los, não se pode usá-los em conjunto, porque você potencializa o efeito constipante destes ingredientes. E quem nunca ouviu falar no sene, Acacia angustifolia,
Por que o sene faz um efeito tão maravilhoso quando se está constipado, se toma sene, vários preparados de sene com nomes diversos, até industriais, tem no mercado? Porque o sene constitui a hemodina. Os derivados da folha do sene, os senesídeos, senesídeo A, senesídeo B, vão se transformar no corpo da gente em hemodina, que provoca o aumento do peristaltismo intestinal e, portanto, a evacuação das fezes para aquela pessoa que está constipada, mas também aumenta a excreção fecal de potássio, de cálcio, de lipídios, de minerais menores, eletrólitos e de água, e pode desidratar o corpo. Então a gente vê que tem um efeito positivo, mas também tem efeitos negativos. Sabendo usar, vamos minimizar essas coisas. Por isso que é bom aprender as interações dos elementos que formam as plantas medicinais. Além do mais, no caso do sene, o uso prolongado está relacionado com o aumento da glicemia, com o aumento da glicose e a perda acentuada do potássio em uso prolongado. Portanto, um cuidado com isso aí. Uma planta muito conhecida de todos, sem sombra de dúvida, é ginkgo biloba. Excelente para quem tem a pressão alta, um chiado no ouvido, algumas dores de cabeça constantes, é muito empregada nessas ocasiões. Todavia, ginkgo biloba possui uma neurotoxina, conhecida quimicamente como 4-O-metilperidoxina. Ela antagoniza a vitamina B6, portanto, dificulta a sua absorção e vai interferir no metabolismo dos aminoácidos, podendo causar, em tempo prolongado, em dose mais excessiva, convulsões e morte. Já foi testado em animais de laboratório, submetido às pesquisas. Por provocar dilatação dos vasos sanguíneos, ela não é indicada para pessoas que tenham a pressão muito baixa, e porque poderá provocar queda ainda mais dessa pressão arterial. E uma outra planta muito conhecida é o ginseng. Existe o ginseng coreano, o ginseng brasileiro, não importa, o ginseng de todo jeito é bom demais. Ele tem, apesar de suas utilidades, ele é um grande diurético e ele pode criar inibição seletiva da reabsorção do cloreto de sódio no ramo ascendente da alça de Henle, que é uma parte do néfron, e o néfron é uma unidade de filtração dos rins. O ginseng, sabe-se, tem forte efeito hipoglicemiante, ou seja, ele baixa muito a glicose. Para pessoas que têm a glicose normal, especialmente para aqueles que tendem a ter uma glicose mais baixa, isso é realmente prejudicial no uso desta fabulosa planta medicinal. Mas antes que você fique nervoso, apreensivo com isso, o ginseng contém selênio, funciona como antioxidante, vai se ligar aos radicais livres, tirando o excesso deles do corpo, eles que são tão prejudiciais e provocam o envelhecimento mais rápido. O ginseng também tem germânio, que vai favorecer o uso apropriado do oxigênio, vai disponibilizar melhor o oxigênio para as células nervosas e para as células sanguíneas, também vai favorecer por isso o sistema imunológico, vai diminuir o risco de aparecimento de câncer mamário. Apesar de ter aquela contraindicação, a gente sabe que o ginseng é ótimo. Agora, por isso é que é importante que a gente estude sobre plantas medicinais, fazendo um estudo acurado, com pessoas que entendam disso, aprenda a preparar vários elementos de plantas medicinais, como xaropes, como emplastos, enfim, infusões, decocções, todas essas coisas.
Foi pensando em pessoas que querem apenas aprender a trabalhar melhor com plantas medicinais, conhecer mais para o seu uso pessoal, ou também para aqueles que querem aprender para se tornarem profissionais na área, aplicando os conceitos de fitoterapia como uma das suas práticas, uma das suas fortalezas, que a Indústria da Saúde Brasil, uma instituição renomada de ensino do nosso país, criou o curso de fitoterapia aplicada à naturopatia. Para saber maiores informações, aqui está o telefone de contato. Eu sou o professor Silvio Bernardes, mestre em saúde pública, biólogo, pós-graduado em biologia, professor por 42 anos em diversos cursos da área de saúde, consultor de saúde e qualidade de vida e naturopata, e serei seu professor no curso de fitoterapia aplicada à naturopatia. Faça sua inscrição hoje mesmo e a gente se encontra em sala de aula.